Olá, eu sou Juca Kfouri, estamos começando mais uma tabelinha, hoje um pouco mais cedo, porque você sabe, às 3 horas da tarde tem um jogo que paralisa as atenções mundiais. Em Doha, a seleção brasileira joga contra a seleção dos faraós, joga contra a seleção egípcia. Brasil, 7º do ranking, Egito, 29º. Encontro às 3 horas no Catar, na capital do Catar, em Doha. Gramado garantido. Mas o que chama mesmo atenção é o Brasileirão. O Corinthians, líder, sofreu para ganhar em casa do frágil e desesperado Atlético Paranaense. O Vasco, com o mesmo número de pontos do Corinthians, fora da casa dele, na casa do rival, embora com seu mando, passou tranquilo pelo Botafogo. 2-0 foi pouco. O Fluminense fez o papel ridículo da rodada. O Figueirense é a melhor surpresa deste campeonato. O Cruzeiro começa a se safar da zona do rebaixamento. E o Ceará entrou nela. Será que sai? Tem o Corinthians, quarta-feira, do presidente Vargas. O Vasco vem ao Pacaembu enfrentar o Palmeiras. Dá para entregar? Olha, parece que não. O Palmeiras não está em situação de fazer generosidade com ninguém. Hoje temos uma novidade aqui no nosso tabelinha. Sai a DEG Informa, sai Thaís Almendra, entra a Priscila. Tudo bom, Juca? Tudo bem? Tudo bem, internauta? Tudo bom, Vitor Birner? Tudo bem, Priscila? Fazer igual a Thaís, que eu te cumprimento antes que o Juca te esqueça. Você é uma mulher mais, como posso falar, mais centrada do que a Thaís. Né? A Thaís é uma mulher diferente. Vai começar a Thaís... chavecar. Agora, não, agora independentemente disso... Patrícia, não é casada, não é Patrícia. Mãe de, a Priscila casada, mãe de filhos. Fundamental, você precisa entender uma coisa. Ela não é uma novidade. Não. Ela já era do programa, ela só não estava em frente às câmeras. E uma vez, você que tem memória curta, não se lembra, quando ela nos abandonou, sem dúvida, para galgar passos maiores na carreira, não, mas foi apresentada aqui ao público do Tabelinha. A Pri é figura absolutamente conhecida de todos os assinantes do UOL, porque ela já fez, aliás, algumas das melhores entrevistas feitas aqui no UOL foram feitas por ela. Obrigada. Só para esclarecer, Thaís Almendra curte a vida no SWU. Isso, ela foi lá pro Bunda Lelê e a gente veio curte a vida ou toma chuva, Priscila? Porque é impressionante. Olha, eu não sei ainda, porque hoje ela não tweetou como tá a vida por lá, mas ela estava um pouco tensa, com chuva e briga, né, de ultraje e rigor. Tava difícil a vida no SWU, não tá fácil. Cafajeste, no caso, foi o Peter Gabriel. Que não é tão rock também, né? Vamos combinar. Além de ser muito chato, né? No tempo de Gênesis era uma outra coisa. Além de ser muito chato na carreira solo, teve um atraso por causa da chuva, aí que queriam diminuir o show do Traje a Rigor. E isso não é uma coisa que cabe ao Peter Gabriel, à banda principal. A produção define isso no festival e principalmente não faria isso porque é falta de respeito e fundamental. Porque o Traje a Rigor é muito mais conhecido aqui no Brasil do que o Peter Gabriel. Claro. Você deve conhecer várias músicas do Traje a Rigor, eu duvido que conheça muitas músicas do Peter Gabriel. A música do Traje a Rigor é melhor que a música do Peter Gabriel. Eu acho também, mas é uma questão de gosto. Então, muito bem. Por falar em questão de gosto, para começar, vamos começar pelo habitual, infelizmente. Como os árbitros erram. O Flamengo, por exemplo, reclama com razão, a meu ver, de um pênalti no Ronaldinho Gaúcho não marcado. Verdade que já estava 2-0 para o Curitiba e verdade que isso não é desculpa. Né? Porque, por exemplo, o Corinthians foi vítima de um gol irregular. E assim mesmo ganhou. A duras penas, mas ganhou. E quando você é melhor, você tem que ganhar também do erro da arbitragem. Mas... Não justifica, mas concordo. Sim, não é isso? Concordo. É claro, não justifica. Os árbitros estão lá para acertar, não para errar. O árbitro não tem direito de interferir no resultado. Isso. O jogador do seu time, você contrata um jogador para o seu time, você é o presidente do time. Se ele chuta de canela a bola, erra na frente do gol, você errou, é um erro técnico, erro do seu time, é um problema da sua equipe. Erro de arbitragem é inadmissível. Por exemplo, quer ver mais um erro de arbitragem? Por que o Jefferson, goleiro do Botafogo, não foi expulso
ao fazer o pênalti que fez no Diego Souza? Era claramente lance... Eu acho que é bem discutível e eu acho que é um lance de expulsão. Porque foi intencional para evitar... Puxou o pé dele. Uma situação, como se fala, clara de gol, né? Situação mais clara de gol, impossível. Eu acho que é... Agora, esse é um lance curioso, porque o zagueiro que faz a marcação, o Diego Souza... Antônio Carlos. Ele divide mal com o Jefferson, ele toca na bola, por que não deixa Você acha que foi dividida com o Jefferson ou foi aquele... Assim, empurrão do Diego Souza? Então, não dá, você não pode dar falta, porque não se dá nesse lance, mas é óbvio que o Diego Souza, malandro, com o ombro encosta nas costas dele e ele cabe um pouco mais e a bola só para o Diego. Assim. Eu tive essa percepção. Agora, presta atenção, que não pegue no meu pé. Eu não marcaria a falta do Diego entendi. Porque é o padrão da arbitragem. Sim. Tá? Eu acho que foi pênalti, tudo certinho. Aquele lance me lembrou muito Júnior Baiano e Dida, não era? Nas Olimpíadas, isso, não isso, foi? Exatamente, teve um lance parecido. Teve um lance parecido. Duas vezes. Um outro lance discutível, que também gera muita polêmica, no segundo, qual gol que esse jogador chuta, o outro pula? No gol do Vasco. O Diego Souza mesmo, ele sai da bola, né? Então, ontem eu vi o... No primeiro gol. Ontem eu vi o Leonardo Gaciba ontem no Sport TV, tinha uma interpretação assim... Eu discordo completamente. Né? Pulou para não participar do lance? Não, ao contrário. Ele disse que ele pula, e porque ele pula para não ir na bola, ele participa do lance porque ele fez o ato de pular. Eu discordo completamente. Eu concordo. Eu acho que ele é um gol legal. Eu concordo, porque na hora que ele pula para não participar do lance, por melhor que seja a intenção dele, por mais que seja essa a intenção, ele participa e chama a atenção do goleiro. Aí a gente vai começar a discutir uma coisa muito subjetiva. O jogador a intenção ele não teve de participar, certeza. O jogador está correndo, né? Aí tem um lançamento para ele para e vê que para não ficar impedido. O jogador que está do lado. Passa um jogador que está correndo e ele está em posição de impedimento. Tá? Passa um jogador por trás, recebe o lançamento, o que recebe a bola não está impedido, o outro para. Ele para não participar da jogada. Sim. Então está impedido? Para. Então vocês estão acabando com o impedimento passivo. Não, ele para. Vocês estão invertendo as coisas. Não, ele para. Se ele para, ele parou para não participar. Que nem o outro que pula para não participar. O Diego Souza estava em posição de impedimento e pulou da bola. Juca, que fúria. Chamou a atenção do goleiro. O ato de correr, quando você está correndo, parar é um ato para não participar. Quando você está parado, pular é um ato para não participar. Aí, eles agem ou não agem? Não, essa é a questão. Aí para mim a referência aí é a bola. Então tudo bem. Então não tem nada. Não? Ele não toca na bola, em nenhum momento ele fez menção, em nenhum momento ele pulou para enganar o Jefferson. Né? Eu acho que, para mim, tudo legal, Juca. Figueirense vai ser campeão? Não. Tabela difícil. Ganhou 6 jogos seguidos. Está 13 partidas invictas. Tabela difícil. Invicto. É a melhor participação nesse momento do Campeonato Brasileiro. Tabela difícil, Juca. Acho difícil Figueirense. Uma coisa... Figueirense pega Flamengo, Fluminense, Corinthians e Avaí. Tabela difícil. Olha só. Tabela difícil. Hã? Eu achava... Aliás, eu não acreditava na derrota do Fluminense. Porque era... Não, quem acreditava? Não, o América continua sendo... As pessoas começam a elogiar o América. Foi a primeira vitória do América fora de casa em 17 partidas. Pois é. Primeira vitória. Não, digo mais para você, não é que foi a primeira vitória, Vitor. Jogou melhor. Não é que jogou melhor, merecia ganhar de 5. Então. Se o Fábio Júnior não está num dia de Aguinaldo Raiol, dia, são vários. Meu Deus. Agora, ele perdeu de gol. Agora, e outras coisas. Até pênalti. Se você começa a temer o América é o time que tem menos vitórias no campeonato. O América ganhou 6 jogos. Ganhou menos que o Avaí. Isso. Eu não me peço para explicar isso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você que é jornalista. O América está para o Fluminense como o Atlético Goianiense esteve para o Corinthians. Minha pergunta é a seguinte, Juca. Existe mala branca nessa situação? O pessoal correu muito. Não, que existe mala branca, eu não tenho a menor dúvida. Tá. A menor dúvida. Você acha que o pessoal aí de cima lá da tabela está turbilhando a América contra... É possível. É possível que sim, porque não é possível que eles estão jogando. Correram muito. Correram demais. Só o Fábio Júnior que não. O Fábio Júnior olhava para ele e dizia, por que o Givanildo não tira esse cara? Porque ele não só perdia a bola na frente, como ele perdia a bola fazendo, às vezes, defensor. O Fábio Júnior, quando apareceu no Cruzeiro muito bem, desde que foi vendido por uma fortuna para Roma... Ficou rico e nunca mais quis saber. Nunca mais quis saber de futebol. É verdade. Tem muitos anos, e aí deu contrato. Sensacional. Tá certo. É que nem o Rubinho Barrichello. Foi para a Ferrari e falou, vou correr aqui segurando. Vou ficar vivo, rico, não dá para comparar o Fábio Júnior com o Rubinho Barrichello. Não dá, claro que Pelo amor. Eu não sou fã do Rubinho, mas não é por causa do título, é por causa da postura mesmo. Não dá. Fábio Júnior. Olha aqui.
Então falamos do Fluminense e do América, mas aí as coisas, você perguntou, existe mala branca? Você acha que existe alguma possibilidade do Palmeiras entregar para o Vasco, como já é o que se fala na cidade de São Paulo, para dificultar a vida do Corinthians? Pulo. Pula? Eu vou dizer para você, eu acho que não, porque o Palmeiras não está em situação de ser generoso com ninguém. É claro que é pouquíssimo provável que o Palmeiras caia, mas ainda corre o risco. Então é bom não brincar com os pontos que eventualmente, ou o ponto que eventualmente possa Tem ganhar. uma coisa que vocês estão escecendo. O Corinthians pode entregar para o Ceará. Tem um pequeno mata-mata. Sim. Lá, quase um mata-mata lá embaixo. Tem, Cruzeiro joga só com um time ameaçado. Isso. Cruzeiro joga com o Ceará, Cruzeiro joga com o Avaí, né? Cruzeiro chorou pela opção do Santos. Santos foi lá no Ceará com o time reserva e ganhou. Cruzeiro pega o Atlético Paranaense também. E pega o Galo no último E 2 jogo. jogos fora de casa. É isso. Olha, posso estar enganado, eu acho que 42, acho que não estou, apostaria até, mas 42 pontos acho que Palmeiras e Bahia estão livres do bastam para o time ficar Mas eu fora não do brincaria de entregar jogo. Palmeiras, Bahia e Atlético Goianiense também. E também não pode brincar de entregar jogo um time grande que está 9 partidas sem ganhar, né? Sei lá. Juca, um time grande que está 9 partidas sem ganhar e quebra o tabu exatamente no jogo que favorece o seu maior adversário. Vai ser vaiado pela torcida. Por isso que eu falei, eu pulo. Vai ser vaiado pela torcida. Que eu não tenho dúvida que ano passado entregou, não tenho dúvida. Aliás, por ter entregue, acabou-se uma amizade de longuíssimos anos. Longuíssimos anos, acabou-se uma amizade de um profissional do Corinthians com um profissional do Palmeiras. Por causa daquele jogo. Por causa daquela entrega. Profissionais que mandam em jogadores. Olha, os internautas estão achando que, na verdade, o Palmeiras está entregando faz bastante tempo, que o time está tão ruim que nem precisa entregar. Não, mas é uma outra questão. Que o Vasco é favorito, é favorito. Não, inclusive que o Vasco tem um time muito melhor, o Marcos Costa aqui está falando. Tem só uma pessoa que disse que não vai entregar, que é o Ronário Santiro, que ele acha que vai ganhar de 3-0 do Vasco. Tá bom. Ele tá pensando positivo, tá animado. Como é que ele chama? Romário? Ronário. O Ronário também está esperando o Papai Noel, dia 24 de dezembro para 25, né? Eu quero ver. Eu também acho que não vai, que ele está enganado, o Ronário, mas eu quero ver se o resultado for esse, o que você faz? Você já ameaçou cortar braço, virar no mestre público? Eu vou à casa do Ronário entregar presentes no dia 24 para o dia 25. Você viu o Ronário cidade de Bora? Depois eu vou dar uma olhada aqui. Na verdade, ele está falando que não vai entregar, mas se que o for Vasco 3-0 para o Palmeiras, dia 24 de dezembro, à meia-noite, estarei na sua casa, entregando o presente. Agora, só para o internauta, é diferente o Palmeiras. Se for 3-0, não disse o Palmeiras ganhar. É diferente o Vasco, o Palmeiras entregar para o Vasco e o Palmeiras jogar o que joga e perder para o Vasco. Não, sem dúvida. A gente está falando de uma coisa diferente. O normal é que o Palmeiras perca para o Vasco. Isso é normal. Né? Como normal é que o Corinthians ganhe do Ceará. Agora, será que ganhará? Sabe uma coisa, Chuca, assim, só para o Palmeiras Vasco? Você imagina, por acaso, assim, taticamente, vamos entrar no assunto, detalhe do jogo em si. O Filipão não tem time para pressionar o Vasco. Não, o Vasco não para. O Vasco, por exemplo, ontem matou o jogo no contra-ataque. Não para. Muito bem armado. Não para. Éder Luiz, Diego Souza jogando na frente, passou o jogo no contra-ataque. O Vasco surpreendeu ontem o Botafogo, não entrando com o Elton, entrando com mais mobilidade na frente. E o Botafogo estava atarantado. O que o Filipão tinha que fazer? Ele teria que passar esses dias preparando o Palmeiras para jogar retrancado, fechando para não tomar gols. Agora imagina o Palmeiras se defendendo do nada para tentar arranjar o gol para ganhar de 1-0 em casa, sendo que esse resultado só beneficia o Corinthians. Realmente. É uma situação... Realmente é uma situação... Uma situação... Essa, 3 pontinhos. Viverá nesta quarta. Não sei por que ele não levou esse jogo a Barueri, mais escondido. Era uma boa. Era uma boa. É no Pacaembu o jogo. Bom, vamos ver quem foram os pernas de pau e o chuteira de ouro desta rodada? O jogador tá fácil. Chuteira de ouro não é só dessa rodada, é uma chuteira de ouro do campeonato, é uma chuteira de ouro da semana, porque foi brilhante no meio de semana também, na vitória do Vasco contra o Universitário do Peru. É o zagueiro do Campeonato Brasileiro, Dedé, que o Globo hoje chama de Dedé Kembauer. Dedé, do Vasco da Gama, né? Zagueiro artilheiro, zagueiro armador, zagueiro desarmador. Realmente, Dedé é o chuteira de ouro. Os pernas de pau são 2 jogadores que saíram do Engenhão vitoriosos no fim de semana. Vitoriosos porque o time deles ganhou, mas eles não contribuíram para a vitória, ao contrário, contribuíram para a vitória ser muito mais difícil do que deveria ter sido. Fábio Júnior,
do América Pegou no pé dele agora. na partida contra o Fluminense Nova vítima de Juca. e Diego Souza do Vasco na partida contra o Botafogo. Perderam o pênalti, perderam o gol debaixo do gol. Verdade que eles têm um desconto nos gols que perderam. O péssimo gramado do Engenhão, que o cara bate de canela sem querer e tal, jogador que não olha para a bola, ali está perdido. Mas eles exageraram, jogaram mal demais, perderam gols demais. Esses, portanto, são os escolhidos. Agora você vai nos ajudar a escolher o gol mais bonito da rodada. Vamos lá? Começando com o gol do Diogo, o gol da vitória santista contra o Ceará. O Ceará perdeu o pênalti defendido pelo Aranha. No lance seguinte, o Diogo pegou esta bela bola de direita e meteu lá no ângulo do Fernando Henrique. O Ceará está na zona do rebaixamento. Agora o gol no último minuto, gol do Fernando. Filipão estava feliz no Olímpico, como é habitual, e o Fernando pegou esse baita chute lá do meio da rua. O Deola não conseguiu pegar. E o Grêmio empatou 2-2. Agora o gol do Maranhão, do Curitiba, ele faz uma bela arrancada, chuta, a bola desvia na zaga, no Brás, e acaba encobrindo o goleiro Felipe. Agora o gol de Emerson, do Corinthians, aos 4 minutos, 2-0 para o Corinthians. Ele pega de fora da área, no canto esquerdo do goleiro, surpreendendo o goleiro do Atlético Paranaense, e o Corinthians faz 2-0. Agora o gol de Luiz Fabiano. Qual? O primeiro ou o segundo? O de cabeça? Bom, vejamos. Deve ser o segundo. Deve ser o segundo, é. É o segundo. É o segundo. É o segundo, sim. Ele encobre o goleiro, não dá a menor chance para o goleiro do Avaí. Faz o segundo Fabiano gol. teve uma chance para fazer gol clara que foi essa e marcou 2 vezes. Ah, porque o outro É bom gol... lembrar. O outro gol não foi uma chance clara. Acho que até uma falha do goleiro Felipe. E o Alessandro do América Mineiro faz também um belo gol, uma troca de passes bonita da equipe americana. É o gol mais bonito? Para mim é. Sabe que a gente não tem um gol realmente bonito. Eu né? gosto da jogada coletiva. Eu gosto mais do domínio de bola, tal, para dar um gol bonito, passe meio Matou torto, no peito, né? fez Passe, sei lá. Tá bom, volta no Eu tô entre o Diogo e o Fernando. Ah, Entre o Diogo e o Fernando. Qual chute que é o do Diogo mais acho que o do Diogo é mais bonito. mais do ângulo, mais Não, difícil? meu voto é o gol do Alessandro, mas o gol do Diogo é Eu o vou votar gol no mais gol. bonito. Olha, eu vou voltar no gol do Diogo. Gol do Diogo. Do E Diogo. você, Priscila? Eu também gosto do gol do Diogo, xará do meu irmão. O do Maranhão eu gosto também, mas eu sou flamenguista, eu não vou dar o gol. O jornalista, pro- aí a questão é estética, Desculpa. não é uma questão passional. Viu? Ah, Coração não, da mas- Priscila falou mais alto. Não posso, É o direito que ela cara. tem. Não Tá. vai ser muito boa. Tá. Por que Não não? posso. Não, direito é direito. O Flamengo já Direito. tá tão Então, mal Ô, Pri, assim, tá tão triste, não posso. O que os nossos amigos dizem? O título ficou entre dois apenas? Pois é, olha só, o Antônio Cardoso acha que o Figueirense e o Fluminense ainda estão na disputa. O Aurélio Rodrigues diz que com certeza o Timão deve ganhar, já que continua líder do campeonato. André Luiz também aposta no Corinthians. Na verdade, claro, os corintianos votaram bastante aqui no Corinthians, mas o Figueirense apareceu surpreendentemente como um possível candidato ao título. Você acha que só está entre os dois, Vitor? A chance dos mas é muito maior pequena. que as outras. Não, mas assim, é irrisória. São 12 pontos em disputa. Mas, Vitor, Juca, pera um pouquinho. são 5 de diferença. Eu sei, velho, mas eu te pergunto. É anormal que o Ceará ganhe do Corinthians em Fortaleza? Nesse campeonato, é normal isso? Não pode acontecer. É Mas, assim, normal eu que o Palmeiras ganhe do Vasco, tenha uma noite de grande? Não, Não. Muito bem. nesse momento não. É anormal que o Fluminense ganhe do Grêmio no Olímpico depois da pataquada Não, que fez? de jeito algum. Quer dizer, o Figueirense ganhe do Flamengo? Mas mesmo que o Flamengo ganhe do Figueirense, se Aí acabou. aproxima o Fluminense. É possível que a 35ª rodada termine com um desses times a 2 pontos dos líderes. A grande possível é, vantagem que Corinthians e Vasco têm nesse momento é exatamente essa, né, de poder, digamos, em relação aos seus dois concorrentes de baixo, Figueirense e Fluminense, dispensar uma rodada. Mas não está dito que esses times estejam fora A chance do título. Figueirense ainda é um pouco menor. O Figueirense tem só 15 vitórias. Pois é, eu sei. O Fluminense tem 18, o Vasco 17 e o Corinthians 18. Então o Figueirense precisaria ultrapassar. Então, sabe, aí
E tem o saldo de gols menor. O Figueirense tem 6 gols de saldo, por exemplo, o Corinthians e Vasco tem 14. Não vai. Sei, pois é. Então, resumindo, pro Figueirense, vamos tirar o Fluminense disso. Tem que ganhar os 4 jogos. Tem que ganhar os 4 jogos e tem que torcer pro Corinthians e pro Vasco duas ambos vezes. perderem duas vezes. É. Quase impossível. Com a tabela do Figueirense, para não dizer que é impossível porque é futebol, é prática, a chance do Figueirense é 0,0005%. A do Fluminense é um pouquinho maior, mas continua muito pequena. Eu acho que a briga está praticamente entre Corinthians e Vasco, com o Fluminense com chance pequena na questão do Figueirense. O All Sport acabou de dar uma matéria falando sobre as chances de título. Corinthians e Vasco somam juntos 93% de levar o título. Tá. Fluminense fica com 3,1, Figueirense 2,1 de chance só. Tá. É muito pequeno. O Figueirense não... Quem pode tirar proveito dessa rodada, se conseguir jogar futebol e o milagre de ganhar na Arena da Baixada, é o São Paulo. Porque o São Paulo ganha. Para ir para a Libertadores. Então, porque o São Paulo depois... São Paulo tem, a rodada do São Paulo tem que se manter ali, porque na rodada que vem o São Paulo tem que tirar proveito. Porque a próxima rodada, não é essa, a do final de semana, é muito favorável ao São Paulo. Então, o São Paulo ganha o Atlético Paranaense, São Paulo pega o América aqui. Aí o América. Ah, não, ainda existe, Juca. Aí tem, por exemplo, os concorrentes. Botafogo e Internacional se enfrentam no domingo. O Flamengo vai jogar em Goiânia contra o Atlético. Né? Figueirense e Fluminense se enfrentam. Caiu muito, né? Caiu. Figueirense e Fluminense se enfrentam. Quer dizer, a rodada, quem pode tirar muito proveito da rodada é o São Paulo, dessas 2 rodadas que vem. Porque os outros times que concorrem com ele pela vaga da Libertadores... A gente estava falando de título, você agora está falando de mas o título já está resolvido o assunto. É Corinthians e Vasco, Fluminense com chances pequenas. Eu não acho que esteja resolvido. Eu acho que o Figueirense e o Fluminense têm chance e não tiro nem sequer o Flamengo. Nossa, Pela maluquice do campeonato. Você está maluco. Como que você disse que Você não tá maluco. Quem disse que o Corinthians não pode perder 2 vezes para o Ceará e para o Figueirense? Você acha que o Flamengo vai ganhar os 4 jogos? Quem? O Figueirense? O Flamengo? O Flamengo não. Porque você está falando que o Figueirense pode ser campeão, mas ao mesmo tempo você acha que o Flamengo vai chegar. E o Flamengo tem que ganhar do Figueirense. Você precisa decidir o que você acha. Você está achando tudo. Assim qualquer um acha. Não, todo mundo está achando tudo. Eu não tô entendendo Esse nada. campeonato está provando que você pode achar tudo. Você pode achar até que o América Mineiro não vai perder mais. Então nós vamos embora, vamos chamar o pessoal vamos fazer o programa. Chegou no ponto que Vamos eu queria. embora, fazer o quê? Chegou no ponto que eu queria. A demonstração cabal de que o futebol não comporta mães de Inácio, não comporta videntes. A gente gosta de brincar com essa coisa da bola de cristal, mas a verdade é que o futebol foi feito para desmoralizar Juca, as bolas de Juca. cristal. Quer ver? Vai, Solta a vamos vinheta. lá. Antes de você falar disso, é fundamental que nós lembremos que numa projeção, não é, Mandiná, técnica sobre os times, no final das contas, chegaram nas posições melhores as equipes que as pessoas imaginavam. Não, o Vasco não. O Vasco não no começo do campeonato, mas depois ao longo do campeonato ninguém mais Sim, passou a ter depois dúvida. ao longo do campeonato. Isso é normal. Sim, Normal, mas o time cresce, ganha Inter, pelo campeonato. que se esperava, não chegou. O Cruzeiro, que se esperava, não chegou. O São Paulo não está chegando para disputar o título. De você que esperava, eu nunca esperei isso. Ora, Nunca falei disso. o Nem do Santos Cruzeiro, nada não está disso. chegando para disputar o título. Tem mais desculpas, tem mais... Outros motivos. É evidente, né? Enfim, olha cá. Eram 10 palpites apenas. Só uma rodada simples do Brasileirão. Reta final. É para os jornalistas acertarem uma boa margem, né? Mostre os acertos. A Thaís talvez acertasse mais do que os 2 palpiteiros. Porque isso daí é desdém, quem é elogio? Não, a Thaís conhece Eu mais. senti o futebol ar do que os meio 30% só. machista no seu comentário. O que acertaram? Agora ele quer fazer confusão. O que acertaram ambos? Ele sabe que tropeçou, né? Ambos acertaram a vitória do São Paulo contra o Avaí. Eu acertei o Figueirense contra o Galo. O Vitor... Peraí. Vamos por partes. O Vitor acertou o Corinthians contra o Atlético Paranaense e nós ambos acertamos Coritiba contra o Flamengo. De resto, erramos tudo. Tudo. Agora, erro de verdade, que é o erro que a gente espera o jogo de um jeito, ele acontece de outro. A gente teve no Fluminense e América. Por exemplo, o meu Figueirense e Atlético Mineiro. O Figueirense fez o gol aos 43. Vitória, eu apostei no empate, se apostou na vitória. Eu não acho que fui mal. Acho que foi muito mal no Fluminense e América, porque não imaginava um jogo assim. Acho que fui mal no Vasco e Botafogo, porque imaginava um jogo mais equilibrado. E o Vasco ganhou com muita segurança. O Grêmio e Palmeiras, a vitória do Grêmio... Vitória não, empate. Não, então, a vitória do Grêmio, a gente apostou na vitória do Grêmio, não era alguma coisa tão... teve para ganhar, estava perdendo 2-0. Cruzeiro e Inter, por exemplo.
O Inter jogou melhor que o Cruzeiro. Então, foi mereceu ganhar. Eu apostei no Não empate, ganhou. deu Cruzeiro, você apostou no Inter. Isso. Então, há erros e erros, né, Juca? Sim. Ainda mais quando a gente faz previsão da palpite no jogo na segunda-feira, pro jogo de sábado e domingo, a gente nem sabe a escalação. Ah, então tá bom. Então, vamos Agora fazer tem jogo o seguinte. quarta-feira. Tem jogo quarta-feira. Então, já ajuda um Vou pouquinho. tirar, olha, vamos tirar a Ana, não vai ter palpite do domingo. Não, vamos ter palpite do domingo. Também? Isso é uma brincadeira, Juca, vamos lá. Tem que ter palpite do domingo, as pessoas têm que rir da nossa cara. Ele é masoquista. Não... Aliás, tem gente rindo mesmo, aqui falando que vocês nunca acertam nada, que vocês têm que melhorar a pontaria Nada, de não, mas- vocês. Não, eles têm toda a razão. Uma vergonha. E eu digo uma coisa, se eu pudesse acertar tudo, eu viveria jogando na loteria. É Não verdade. ia encher o saco das pessoas aqui. Eu jogaria na loteria, ganharia uma vez por mês e viveria como o Juca Kfouri vive. Vamos lá. Fluminense e Grêmio. Olha que pedreira. Apostar no... Qual é o impacto emocional da derrota contra o América? Não sei, quarta-feira o jogo. Eu vou apostar no Fluminense. Eu Acho que o também. time se recupera. Inter e Bahia. Inter? Também. Atlético Paranaense e São Paulo. São Paulo nunca ganha lá. Luiz Fabiano não joga. Atlético Paranaense ou São Paulo? Você aposta primeiro. Atlético Paranaense. Acompanhe o relator. América e Botafogo. América. Botafogo. Palmeiras e Vou Vasco. apostar no empate. Mudei. Empate, América e Botafogo. Palmeiras e Vasco. 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 Avaí e Cruzeiro. Que Cruzeiro. loucura, hein? Empate. Ceará e Corinthians. Corinthians. Olha o coração atrapalhando a razão e precisa de mais tempo para falar. O coração atrapalha a Viu? Você razão. reclamando que eu não queria votar no meu. Não, mas pelo menos você é sincera. Ele enrola as pessoas. Se você fosse sincera. Patrícia. Priscila. Até quando você... Eu tenho, senhor. Desde que eu conhecia a Isso é Priscila, verdade. que eu chamava de Chama de Patrícia. Patrícia. É normal. E Ela as tem Patrícias nome são chamadas de Patrícia. Priscila. Sim. Eu pensei que você trocou o nome da pessoa sempre, isso é verdade. Vai, já tem tempo de você pensar. Santos e Atlético Ceará e Goianiense. Corinthians, você não falou. Hã? Deixa pro fim. Não, Santos olha, presta atenção, o sujeito está tão envolvido nessa briga pelo título que ele muda a expressão e ele é incapaz de dar um Santos palpite e pro Atlético jogo. Goianiense. Deixa pro final, o meu Corinthians, o que vai ser? Eu tô calculando as rodadas, as projeções. Vamos lá, Santos vamos lá. e Não deixa Atlético isso Santos. não. Santos. Atlético Goianiense, não Paranaense. Deve jogar. Deve dar Santos. Das últimas partidas com os titulares. Isso. Flamengo e Figueirense. Barrabás. Vamos Pois ao que fure. eu acho que o Flamengo quebra, enfim, a invencibilidade. Então, eu tô entre Flamengo e empate e vou ficar com o Flamengo. Para ficar com a Pri. Galo e Curitiba. Jogo duríssimo pro Galo, mas vai dar Galo. Empate. São Paulo e América. Bom, agora a volta do Corinthians e Ceará. Ceará e Corinthians. Ceará. O coração... São Paulo e América. Sabe por que ele tá votando no Ceará? Porque ele votou no Atlético Paranaense na última rodada Me deu sorte. e deu sorte. Entendi. Então Certo. Tem que fazer o time. como tomado por emoções, ele é incapaz de raciocinar, ele foi na superstição. São Paulo e América. São Paulo. São Paulo. Enfim, alguém vai ganhar do América. Vasco e Avaí. Vasco. Acho que o Avaí pode aprontar, mas vou apostar no Vasco. Imagina. Grêmio e Esse jogo, Ceará. o Vasco e Avaí tá com uma cara estranha aqui. Grêmio e Ceará. Grêmio. Grêmio. Corinthians e Galo. Empate. Corinthians. Ó a zebra que eu tô apostando aqui. Botafogo e Inter. Empate. Inter. Cruzeiro e Atlético Vamos Paranaense. apostar zebras. Cruzeiro. Empate. Vou só zebra no final de semana. Atlético Goianiense e Flamengo. Vou te dar a vitória de mão beijada. Atlético Goianiense e Flamengo. Será que eu perco mesmo tudo? Atlético. Atlético. Figueirense e Fluminense. Figueira. Flu. Coritiba e Santos. Coritiba. Bahia e Palmeiras. Bahia. Empate na Bahia e mudei meu Corinthians Atlético Mineiro para empate. Eu postei o que eu tinha apostado? Eu tinha apostado Atlético? Não, foi empate mesmo. Já apostou no empate. Então é empate mesmo. Pri, Te dei a vitória, hein? Sim. quem Na deu rodada do final de semana. vexame maior, na opinião dos nossos internautas, contra o América? O Corinthians ou o Fluminense? Olha, tá bem equilibrado, mas Corinthians, como a galera tá considerando que tem um time melhor do que o do Fluminense, acham que o Corinthians deu um vexame maior do que o do Fluminense.
O Bruno fala que ambos deram, pois perderam para os Lanternas jogando em casa. E ele manda uma vibração para o Vasco, rumo ao Penta. Só uma pequena correção, o estádio lotado de corintianos, teoricamente um campo neutro. Eu acho que o vexame maior foi do Fluminense, porque o Fluminense jogava em casa, a torcida, daquele jeito, e no momento em que o Fluminense joga bom futebol. A torcida do Corinthians está desconfiando do time contra o Avaí e tal. O Fluminense é o melhor time do turno. A gente precisa ponderar. Também acho que o vexame do Flu foi maior, entre outras coisas, porque a pressão em cima do Corinthians, né? Corinthians completou 23 rodadas na liderança do campeonato, em 34. Não é fácil. Você está sempre na liderança, tendo que defendê-la. O Fluminense, em bom momento, ótimo momento, chegaria à liderança na noite do sábado, né? Para ir dormir feliz. Né? Não tinha porquê, não tinha como. Né? Agora o Deco faz falta, hein, Vitor? Aliás, o senhor Benjamin Bach publica hoje no Lance que o André Sanches procurou o Deco para... diz que o Deco vai morar em São Paulo. Para jogar no que vem no Corinthians. Mas ele tem que jogar também, né? Porque mas ele faz a diferença. Ele é muito bom jogador. E tecnicamente ele é muito bom jogador. Ele joga pouco, se machuca muito, só que o padrão dele para os meias, o Brasil está muito acima. Agora, o bobagem que o Corinthians está fazendo é tentar o Kleber, né? Tem uma pergunta sobre o Kleber aqui, gente? Eu tenho dúvidas, depende de quanto vai pagar. Então, logo que o Vitor anunciou aqui que o Tabelinha começou, o Fábio mandou uma pergunta. Que tal o Kleber na Libertadores com o Timão? Seria o único paulista no torneio que vai forte. Vai ser expulso. O Kleber, as pessoas confundem. O Kleber não é corajoso. O Kleber é temerário. O Kleber não é um jogador decisivo. O Kleber, em todo jogo importante, ele acaba fazendo uma bobagem. Isso é verdade. Então, eu não quero esse cara no time. No meu time, eu não quero esse cara. Honestamente, eu não quero. Ah, mas ele é corintiano, pior. Porque aí vai fazer demagogia pra massa e tal, não sei o quê. Não é demagogia, ele é corintiano. Sim, pois é, não, mas daí vai querer mostrar que sua sangue... Eu gosto do jogador, para mim, decisivo é um jogador que é corajoso, e é frio, e não vive causando confusão. Que é o caso dele. Sim. Ó, tem duas perguntas aqui que estão bombando também, que não são as que você fez, Juca. Que uma é sobre o Neymar. Ele ficando no Brasil, será que ele vai ser prejudicado como jogador? Vai ter o futuro prejudicado em relação a uma vitrine na Europa? Eu acho que não. Não prejudica. Eu acho não. Juca, eu liguei, eu tinha essa dúvida, e eu liguei para, vou guardar o nome deles, mas eu liguei para 2 publicitários importantes, um deles você conhece. E ele começou a me citar o tipo de propaganda que o Neymar faz aqui. Ele me citou uma outra grande marca, uma propaganda internacional, falou assim, ele aqui no Brasil, ele nunca chega nesse patamar. Mas o Rui Branquinho está pensando em garoto propaganda, nós estamos pensando em jogador de futebol. Então, presta atenção, ele falou de imagem aqui. Não, prejudicar a imagem dele como jogador lá fora, de imagem. De vitrine. Olha o Guedex. Então, é isso que eu acho. Agora tecnicamente, para o Neymar, aí eu tenho... A gente falou disso semana passada, eu tenho medo que o Neymar pare de sorrir se for jogar fora. O Neymar joga futebol como se brincasse. Ele nunca foi sei lá, por exemplo, um Zico. É um jogador... Imagine a seguinte situação. Absolutamente possível. Só para contar, possível. mais jogador que o Neymar, só para completar. No todo. Mais jogador que o Neymar, se a gente considerar o Zico obras completas. A gente não sabe onde o Neymar vai chegar. O Neymar tem 19 anos. Sim, mas estou falando do posicionamento como jogador. Assim, sabe? Mas eu estou dizendo o seguinte, o Neymar com 19 anos é mais jogador do que o Zico era aos 19 anos. Sim. Muito bem. Imagine a seguinte situação. Muita gente não acredita, eu acredito piamente. Santos ganha do Barcelona na final do Mundial do Japão. É possível. Grande exibição do Neymar. Volta para o país onde vai ser disputada a próxima Copa do Mundo. Jogando no time campeão mundial. O mundo vai olhar para o Neymar. E vai ter que olhar e ponto. E muita gente falou da situação econômica também, que lá na Europa tá ruim. Aqui, vocês acham que isso influencia também na hora de dúvida, ver Priscila, o Neymar só está ficando no Brasil, apesar de toda a bela engenharia financeira feita pela direção do Santos. O Neymar só está ficando no Brasil porque a Europa está numa pindaíba que impede uma loucura maior do que aqueles queriam fazer. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Será? O peso da crise europeia mas é definitivo para o que está acontecendo hoje no futebol brasileiro. Eu penso de uma outra maneira. Eu acho que o Neymar não quer jogar na Europa agora. O Neymar quer ficar no Brasil, tem uma proposta excelente. Tudo bem, Vitor. Tudo bem, mas o cara... E se oferecesse o dobro, ele não iria. Eu acho.
Eu acho Desde que eu diria. 45 milhões de euros, 90 milhões de euros. Só aceitaria por pressão do pai ou de outro. Ele não Você aceitaria. acha que ele está por amor ao Santos também? Eu acho que ele quer jogar Tá eu acho que ele gosta de morar no Brasil, ele gosta do Santos. A Copa vai ser aqui em 2014, ele pode ir embora depois da Copa do Mundo, talvez com uma proposta melhor se jogar bem. A permanência do Neymar, para nós, é uma bênção. Também acho. Uma bênção para o futebol brasileiro. Também acho. Sabe? Mais uma atitude que a gente tem que aplaudir Sem do dúvida. Laura. Agora, para o Neymar, como imagem para o Neymar, se ele jogasse bem, obviamente na Europa ele teria um ganho que aqui nunca vai ter. O Campeonato Brasileiro não é transmitido para a Europa em horários nobres. É técnica, tá? Eu entendi a pergunta. Dentro de campo. Tecnicamente, não acho que ele perde nada. Vai fazer menos propaganda para grandes multinacionais e tal. Mas também é isso. Eu, aliás, gostaria muito que ele refletisse, e nesse aspecto eu acho que essa é a grande desvantagem que ele leva em relação ao Messi. O Messi é, antes de mais nada, um jogador de futebol. O Neymar, apesar de adorar jogar futebol, tanto que o Muricy tem dificuldade de mantê-lo fora, né? Ele quer jogar, ele tem o lado dele popstar, né? Que pode atrapalhar. Acentuadíssimo. Isso. Que o Leão mesmo citou, por exemplo, na entrevista à Folha de São Paulo, na última sexta-feira. Exatamente. Assim, agora, eu acho que isso é da personalidade dele, Juca. E a pior coisa que pode acontecer é você tolir a personalidade. Sem dúvida. Então, eu gosto muito mais de jogadores discretos. O cara que vai lá, arrebenta e sai é um cidadão. Isso. Entende que aquilo é um trabalho. Isso. Se as pessoas o transformam num popstar, é problema das pessoas, não dele na sua vida pessoal. Agora, o Neymar gosta disso. Então, seja feliz assim. Não tá prejudicando. Tá certo. Olha só, tem mais uma pergunta aqui que o pessoal quer saber. Juca não é tão fã de UFC, de MMA? Não é tão fã, não. Júnior Cigano, vibramos muito, sensacional. Exatamente, as pessoas querem saber o que vocês acharam do UFC, do MMA, de mais uma vez um brasileiro ser campeão. Torcemos pelo milagre de Lyoto Machida contra John Jones para termos 4 títulos em 7 categorias Bom, eu assisti desde o primeiro. São 18 anos, eu assisti todos. Desde que não tinha regra e tal. O Juca detesta, a gente já tem esse problema faz tempo. O Juca não gosta de boxe. O Juca acha que boxe não é esporte. Então, para quem gosta, eu acho que o UFC vai tomar conta do país. Cuidado, Juca. Eu tô tomando muito cuidado. Onde é que está o Cigano? Cuidado, Cadê o Anderson? Não, porque vocês com o mundo... Vocês não entendem que aquilo é um esporte disputado entre pessoas preparadas. É um esporte. É um esporte. Olha aqui. O dono da UFC diz que aquilo não é um esporte. Claro que é um esporte. Mas agora virou esporte. Tem atletas disputando uma coisa, como não é esporte. Você já deu a sua opinião? Mas me explica por que não é esporte. Você já deu a opinião? Me explica por que não é esporte. Agora bem, eu quero entender a sua, Muito então. obrigado. Quando um burro fala, o outro baixa a Então eu quero ser burro para ser burro para você entender. Muito bem. Vai falar o burro maior, mais velho. O burro velho. É o seguinte, eu vi, fiz questão de ver. Fiz questão de ver porque acho que é uma obrigação minha como jornalista. Né? Um fato está sendo importante. Né? Pela primeira vez, a Rede Globo de televisão transmitiria, na voz do competentíssimo Galvão Bueno, seu locutor principal há tantos anos, que transmite todos os esportes, né? E eu fui ver. Fiquei muito feliz que acabou rápido. Só 1 minuto e 4 daquela carnificina. Aí eu fico na expectativa, bom, quem sabe tem alguma coisa a ver com boxe mesmo e tal, né? Porque eu também não acho boxe seja esporte, mas também não nego, nunca neguei. Eu não deixava de ver uma luta do Muhammad Ali. Eu adoro boxe. Torci pelo Éder Joffre como torcia pelo Corinthians, pelo Santos, disputando o Mundial de Clubes quando era garoto. Né? Torcia pelo Brasil, pelo basquete brasileiro, pelo Manuel dos Santos, pela Marista Bueno. Ou então o né? fanista de Caquifuri. Bom, aí começa a pugna, né? Aquelas caras de mal ali e tal, aquela coisa teatral. Aí um acerta a orelha do outro. Pá! Claro, labirintite no último grau. Toteou, caiu. Caiu. Ele é totalmente hipocondríaco. Aí o monstro sobe em cima do outro monstro que está caído. E começa a dar nos... E o narrador, brilhante, 1, 2, 3... Desculpe, isso não é esporte. Eu que sempre achei que o ser humano daria algum sinal de civilização, né, de progresso do grau civilizatório,
No dia em que o boxe fosse proibido, Você é ingênuo. vejo evoluir para uma coisa pior do que o boxe. Juca, o mundo vai acabar. Pior do O que ser o humano não boxe. evolui, você está enganado. Então não me chama aquilo de esporte, pelo amor de Deus. Juca, eu não sei que aquilo quando. não é esporte. O ser humano vai se matar, o ser humano não vai evoluir. Pois é. Você tem alguma O ser humano dúvida gosta de disso? guerra. Agora, quando ele fizer com pessoas preparadas, que não guardam raiva uma da outra, claro. que se cumprimentam, Sim, que é bonito. que seguem regras, Isso. sabe? Com todas as uretas, que morre neurônio, morre neurônio. Juca, esse tipo de sentimento, de instinto, está no ser humano. Certo? Ele precisa extravasar isso de alguma maneira. Sim. O ser humano é animal. Por isso que nós gostamos de lutas, ou não gostamos de lutas, isso é muito normal. O que você quer do ser humano? Eu quero paz, quero beleza, quero competições que você quer sejam... do ser humano? Que não tenham como objetivo prejudicar a saúde do próximo. Posso falar uma coisa? Né? É óbvio, o futebol, nego morre jogando futebol, né? Às vezes. Morre jogando basquete, às vezes, né? Mas o objetivo não é esse, foi um acidente. Agora, o objetivo do boxe, o objetivo desse tipo de luta é deixar o outro desnorteado, sem sentido. Né? É dar na ponta do queixo. Quer dizer, isso não é esporte. Claro que é. O esporte tem que ter como objetivo alguma coisa que não faça mal. Rock no gelo é esporte? Rock no gelo é esporte. Mas rock no gelo é tão violento quase quanto o MMA. É violento porque os caras não são civilizados, dão com o taco no Faz parte da cultura do jogo. Pois é, as pessoas que vão assistir rock no não é gelo, cultura, isso é incultura. Vão pra ver briga também. Sabe, aqueles gordos horrorosos que chegam lá... Você já foi alguma vez? Eu já. Foi nada. Claro que eu fui. Priscila... É o moralismo, o politicamente correto vai acabar com a humanidade. Vai acabar eles ficam discutindo. Não, o que vai fazer a humanidade crescer é o MMA. Na verdade, vocês ficam discutindo. Vocês ficam o quê, democracia, comunismo, não sei o quê. E no final das contas é só um jeito para administrar a humanidade que só vai ter solução quando as pessoas se respeitarem, quando as pessoas gostarem umas das outras. Então, e vocês não investem nisso, vocês falam do macro, é tudo generalizado, sabe? Vocês são pouco humanos. Vocês quem, cara? Vocês, os intelectuais. O Futebolando está falando aqui que tem uma concepção que o homem ama a violência. Simples assim. É verdade, tem atração pela violência. Gosta e repudia ao mesmo tempo, com muitas coisas. O homem tem atração pela violência. Eu acho que você disse tudo, Muita gente vai à Fórmula 1 para ver um carro pegar fogo, bater e tal. Não, por exemplo, eu não gosto disso. Não me atrai. Pois é. Não me atrai. Uma informação... Espera aí, antes que termine o... Então, uma informação, o São Paulo, conversei com uma fonte lá, tem uma negociação bem adiantada para contratar o volante Fabrício, que atua no Cruzeiro, a direção acha que precisa de um jogador experiente, isso. Precisa de um jogador experiente de marcação na frente da zaga, que tem lá só... São Paulo estará fazendo uma má contratação. E o contrato dele termina em dezembro. O Leão está a favor disso? Ou o Leão não apita? Eu acho que é pré-Leão isso daí. Lembrando que o São Paulo tentou trazer o Binha Azul muitas vezes, e agora que é o Fabrício. Foi um jogador que despontou no Corinthians como se fosse ser um grande jogador e não soube gerenciar sua carreira. O que ele fez de errado na carreira? O que acha o nosso internauta? O Flamengo sofre de Paranatite? Faz 13 anos que não ganha lá? Na verdade, teve gente achando que o Flamengo amarelou e é um legítimo cavalo paraguaio. Não chutou uma bola a gol no primeiro tempo. Não deu um chute a gol no primeiro tempo. O Luxemburgo arma o time exatamente igual ao Tite, só que ele tem mais opções para fazer o time ofensivo e forte. E assim, na verdade, é quase que uma unanimidade que falta técnico pro Flamengo. Técnico? Que deu de Acho até estranho, já de Luxemburgo. O Williams e o André Thiago estão falando que o técnico é medíocre. O professor? Não sabem... não, vamos encerrar aqui a tabelinha, não. Eu não pensei Provavelmente dois jogadores do Flamengo devem pagar a folha inteira do Figueirense. O time não tem como ganhar. Eu já fui vencido pela minha expectativa de que o boxe ia acabar. E, em vez do boxe acabar, criaram uma coisa ainda mais violenta que o boxe. Agora, eu tenho que ir para casa ver o Jogo do Brasil, ouvindo alguém dizer que o professor não é mais técnico. Chega para mim. E a gente não vai nem apostar no Brasil e Egito, esse jogão? Brasil e Egito, Nossa. eu aposto... Olha, a linha de ataque do Egito é excelente, hein? Deixa eu ver a hora no seu celular, que de repente eu perco o jogo e eu não preciso escrever. Não. Então, você perdeu um pedaço, eu não preciso escrever. Olha quantas pessoas ligaram para você durante o programa. Eu estou com um amigo sendo operado. Keops, Kefren e Niquerinos é a linha de ataque do Egito. Já viu jogar? O babaca, é o seguinte, a informação do seu amigo, sucesso total. Maravilha, ótimo. Estamos falando, é claro, de Zé Trajano, que
foi submetido a uma angioplastia, agora há pouco no Sírio-Libanês, com a equipe do Dr. Roberto Calil. E está em ótimas mãos e vai ficar bom. A gente se vê segunda-feira que vem. Você quer que eu vote? Eu quero, vamos. Você não gosta dessa linha? Você já viu jogar? Como você vai? As pessoas vão acreditar. Como você é bobo. Por quê? Tá, tudo bem. Eu aposto no empate. No Brasil e Egito. Brasil e Egito, empate. Qual que é a sua linha mumificada? Na frente? Keops, Kefren e Miquelinos. Tá bom. Hein? Tá bom. Hein? Tá bom. Tchau. Até. Tchau. É mesmo?